Vamos lá para mais um exercício. Opa, o que eu tenho? Integral de 0 a 1 de x dx. Aqui é o símbolo de somatório de grandezas variáveis, que é o símbolo lá de Riemann, né? Integral de Riemann. Só que a gente vai fazer integral numérica. Perfeito? Uhum. E neste caso, usando a regra do trapézio. Isso. Tem duas regras, a do trapézio. Mas se existe a integral de Riemann, aqui é uma integral definida, é claro que na integral numérica também é definida, por que eu tenho que fazer por outro método que não seja por Riemann? Porque depende do contexto em que você precisa trabalhar, aplicar, onde você vai aplicar e no que você precisa desse tipo de cálculo integral, tá? De cálculo. Ok? E para isso a gente vai empregar 8 subdivisões, que significa que a gente vai pegar, olha aqui, olha que aqui nós temos uma figura, então a gente quer aproximar essa curva no intervalo de A a B, entre o eixo X e a curva, e no intervalo AB, é cálculo da área mesmo, né? Usando aqui a reta, tá? Então, aproximando, né, essa integral de 0 a 1, que no caso AB, algebricamente, né, a demonstração, por uma reta. Então, nesta curva, que é a curva f de x, a gente vai calcular aplicando a regra do trapézio, então vai aproximar a área, né, que é uma área, tá? Apesar de não estar explícito que é área, mas calcular essa integral definida, tá? Vamos calcular a integral definida, aproximando aqui por uma reta. E quando você faz isso nesses pontos, a reta passando por estes pontos, no intervalo de A a B e o eixo X, o que forma aqui? Forma um trapézio. Base menor, base maior e aqui a altura. Tá ok? Então, a gente vai pegar esse intervalo de A a B e vai dividir em 8 partes, que eu não vou ficar fazendo aqui, mas a ideia é essa. Ó. O que vai acontecer? Vai ter 8 trapézios bem menores, e não são iguais, tá certo? Aqui. E aí a gente calcula um, soma a área do outro, a área dos 8 vai dar a área total, que esta é a ideia. Isso aqui é a altura do trapézio. A menos B é a altura. E, além disso, a gente vai usar 5 casas decimais arredondadas. O que significa? Se a sexta casa for maior ou igual a 5, a gente vai arredondar uma na quinta casa. Se for menor do que 5, se aqui for 5, 6, 7, 8 e 9, a gente acrescenta um na quinta casa. Se for menor, a quinta casa permanece. Então, você tem lá um valor, vírgula, e aqui vai ter 5, né, algarismos, né, 5 algarismos, e se na quinta casa, aqui na sexta casa, for maior ou igual a 5, a gente acrescenta uma unidade na quinta. E assim por diante. E se for menor que 5, a gente deixa. Esse foi o meu critério, o critério que eu usei. Tá ok? Certo? Para calcular a integral do trapézio repetido, é uma nomenclatura, é igual a integral no intervalo de AB, que aqui é no eixo x, né? É um intervalo do eixo x, aí em cima da função, que nesse caso aqui é a função ex, dx. Vai ser aproximadamente, esse aproximadamente tem um outro símbolo que é sem essa igualdade, só um tracinho com esse tio em cima, tá? Tem aproximadamente igual, aproximadamente eu usei isso daqui mesmo. H sobre 2, que a gente vai calcular, e o H é a diferença dos extremos no intervalo, dividido pela quantidade de divisões, que nesse caso é 8, vai ser 8. Ok? Isso sobre 2, que é uma fórmula, que é a fórmula, multiplicado f de x0, a gente vai pegar o f de x0 e substituir aqui na função, mais duas vezes, aqui é um somatório de grandezas reais, de números reais, tá? Conhecidos, que é o caso aqui. Então, i igual a 1 vai de 1, uma quantidade 1, até n menos 1, tá certo? Quer dizer, 1 igual a 1 é uma quantidade até n menos 1. O que é n menos 1? O primeiro, que é o x0, que é o f, vai aqui, ok. Sobrou uma quantidade, certo? Dessa quantidade, 1, que é o último xn, que no caso vai ser o x8, ele vai aqui por último. Então, o resto vai aqui. Ou seja, entre o x0 e o x8,
todos esses valores serão substituídos na função e eles vão aqui, ó. Aí eu vou somar, a gente vai somar o resultado e multiplicar por 2. Ok? E o último, que é o f de xn. Então, esta é a fórmula, é assim que a gente vai trabalhar. Então, como é que a gente faz? Primeiro, vamos calcular o h. O h é a diferença dos extremos. Lembra que na função, quem é? De 0 a 1. Ok? Então, a, b. Então, b menos a, ou seja, 1 menos 0, vai ser 1 dividido por 8. Certo? Ó, 1 menos 0 é 1 dividido por 8, que vai dar exatos 0, 1, 2, 5. Ou seja, não compensa você deixar 1 sobre 8. Trabalha, tira da fração. Tá? Mas se você quiser trabalhar em fração, não tem problema nenhum. Eu tirei. Então, esse h, que é o nosso h que a gente calculou, ele vai aonde? Ele vai na fórmula aqui depois. E também nós precisamos dele para calcular esses x aqui. Porque esse h são as pequenas alturas que são iguais. As alturas são iguais, isso sem problema nenhum. Ok? Então, a gente usa uma escala, é como se fosse uma escala. Então, a gente tem o x0, que é dado, que é zero nesse caso. Aí, eu vou somar este valor no x0, aqui no zero, né? Que aqui é zero, o x0 vai dar o x1. O x1 é o zero somado o h. O x2 vai ser esse cara aqui somado o h. Porque você vai somando. Ó, aqui você tem um, aqui você vai ter uma parte maior, até o todo. Você vai pegar esse cara, então, x1 que vale isso, somar esse h. Vai dar o 0,25. Soma aí. 0,25 somado h, ó, se soma o h, vai dar o próximo. Soma o h, vai dar o próximo. E assim por diante, até você chegar onde? No x8. E o x8, que nesse caso a subdivisão é por 8, tem que dar exatamente este carinha aqui. Não pode dar menos e nem mais. Se você usar aqui o número corretamente e fazer isto, isso vai acontecer. Você pode dividir de A a B em 20 vezes. Vai ter 20x aqui. E o último vai ser exatamente esse carinha aqui. Não pode dar mais e nem menos. Porque a área total é a mesma. Você só dividiu em N partes, mas o total é o mesmo, não muda. Certo? O que você vai fazer é refinando isso aqui, ó. Né? Aproximando aqui dessa curva, aproveitando toda a curva. É por isso que quanto mais subdivisões você trabalhar, mais exato, melhor será o resultado. Mais justo será o resultado. Tá certo? Bom, determinamos o H, determinamos quem são esses X, que o último e o primeiro já conhecíamos, que é 0 e 1. O resto que precisava conhecer. Vai jogar aqui na fórmula. Essa é a nossa fórmula que nós vamos trabalhar para jogar esses caras aí. Então, vai ficar, olha lá, integral do trapézio repetido é igual. Aí vem a função com o símbolo de integral e o intervalo, vai ser aproximadamente h sobre 2, h sobre 2. Se você quiser transformar em fração, mas não compensa nesse caso. Abre o colchete, pega o x0 e substitui na função, f de x0 é substituir na função. Então, o zero aqui, ó, fica i elevado a zero. Mais duas vezes, aí vai ter um somatório de um monte de coisa aqui, que é entre x1 e x7, inclusive eles. Então, aqui vai ficar duas vezes, abre o parêntese e vai colocando e elevado a x1, mais e elevado a x2, mais e elevado a x3, x4, x5, x6 e x7. Claro, os valores deles, né? Os valores deles. Certo? Fecha parênteses, porque do x1 até o x7 vai aqui dentro, ó. Vai nesse espaço aqui. O n-1, porque eu tirei esse cara da quantidade. Eu não coloquei um aqui, o x0 está aqui. Vai sobrar quanto? Vai sobrar, são 8, vai sobrar 7. 7 menos 1, porque eu vou tirar 1, que fica o último vai aqui fora, ó. Não vai nesse somatório, tá ok? Olha lá, o x8 vai aqui fora, ó, que vai dar 1, né? Que é elevado a 1 vai aqui fora. Do x1 ao x7 é que vai aqui dentro multiplicado por 2. Perfeito? Fechou o colchete, aproximadamente, que é aproximado, 5 casos que a gente está trabalhando. Aí você vai fazer o quê? Pode programar a sua máquina, dependendo da máquina que você tem, calculadora, uma calculadora Cássio tipo Cássio, né, que é mais simples, mas tem muitas funções. Eu sugiro, para você não ficar colocando parênteses, colchete, faz o seguinte, ó, vai pegando esses caras e colocando e elevado, que é a função de fundo, né, e
já coloca o valor, tá? Não é para colocar elevado mais nada, coloca lá. Tá? Então você vai colocando esses valores, mais esse elevado, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, dá igual, né? Colocou tudo isso na calculadora, dá igual, multiplica por 2, perfeito? Multiplica por 2, soma e elevado a 1, que vai dar 1, né? Quer dizer, elevado a 0, que vai dar 1, soma e elevado a 1, põe lá na calculadora, igual, divide por 2 e multiplica por 0,125, ou multiplica por 0,25 e divide por 2. Tanto faz a ordem. Vai dar esse resultado e vai dar que dar esse resultado. Se não deu, você errou aqui na matemática, na hora de colocar na calculadora, você fez alguma coisa errada. Tá bom? Então eu não vou repetir, volta o vídeo, repete, coloca o processo aí. Tá ok? Tá aqui então mais um, né, vídeo de integral numérica, nesse caso aplicando a regra do trapézio com 8 subdivisões. E quanto mais subdivisões, mais exato é o resultado. Perfeito? E repetindo, eu não calculei erro, mas tem erro para ser calculado, eu não calculei. Só trabalhei com esta partezinha aí. É fórmula também. Tá certo? Então, um abraço.